Olá, o objetivo deste vídeo é explicar para você como você vai implementar o seu arquivo para exportar as representações dos mundos em 3D que você vai fazer em computação gráfica e como você também vai ler arquivos de representações de objetos gráficos feitos para os seus colegas, porque isso é uma coisa que a gente vai fazer lá para frente. O seu colega que fez um trabalho que está funcionando bem vai exportar o arquivo e a gente vai carregar no seu para ver se está tudo funcionando da mesma forma. Nós vamos pegar todos os arquivos que você produziu e nós vamos carregar num visualizador para ver como é que eles ficam para testar a qualidade da sua representação. Isso é uma coisa importante, todo sistema gráfico interativo deve ser capaz de exportar os objetos que ele produz. Tá? Então, para isso nós vamos usar um padrão, tá? Que é o padrão chamado OBJ ou Wavefront OBJ. Tá? É um padrão de intercâmbio de arquivos de sistemas gráficos, ele é suportado por uma infinidade de editores de gráficos, em especial o Blender, que você vai usar mais lá na frente. Tá? E o que ele é e o que você vai fazer? Então, o seu programa gráfico vai exportar o que a gente chama de arquivo de cena. O arquivo de cena é a descrição integral do seu mundo, tá? Com todos os objetos que tem ali dentro. Tá? E nós vamos usar para isso um formato ASCII muito simples, que é o formato OBJ. Tá? Então, a ideia é que a gente salve, como eu já falei antes, para carregar em outros softwares, para intercambiar arquivos com os seus colegas e assim por diante. Tá? Então, a gente vai inicialmente dar uma olhada no formato OBJ. Aqui tem um exemplo. Tá? Nesse arquivo aqui, a gente está vendo o quê? Nós estamos vendo um sólido relativamente complexo, ao qual foi associada uma cor de latão, bronze e uma textura brilhante, e ao mesmo tempo todos os vértices e as suas conexões. A gente não vê o arquivo inteiro aqui, tá? Isso aqui é só para dar uma ideia para vocês. Eu já vou mostrar algo. Então, aqui a gente vê um outro arquivo, tá? Não dá para ler, mas a gente já vai entrar em detalhes. Esse aqui é o arquivo do exemplo lá da apostila feita por um antigo estagiário de docência nosso, o André Puhl. Tá? E eu vou entrar em alguns detalhes aqui para vocês entenderem como é que isso aqui funciona. Então aqui a gente está vendo a primeira parte do arquivo. Vocês veem que inicialmente a gente define vértices. Tá? Os vértices eles são todos dados em coordenadas 3D, porque a grande maioria dos softwares gráficos interativos eles funcionam em 3D. Então isso é uma coisa importante que você tem que ter em mente. Tá? O seu sistema no momento ele é 2D, mas a gente vai testar as coisas no software 3D. Tá? Então, ao exportar as suas informações, você tem que tomar o cuidado de colocar uma coordenada z igual a 0 aqui em cada um desses elementos, justamente para que a gente não tenha problemas e simplesmente apareça todos os dados em um plano. Nós estamos vendo também mais uma coisa aqui no fundo, que é mtlib, materiallib, a biblioteca de materiais, é um segundo arquivo que você tem que especificar. Tá? A gente já vai ver a sintaxe desse arquivo também. É onde você define cores, define texturas e outras coisas desse tipo que também são importantes. Então você vai exportar dois arquivos. Um arquivo .obj, que contém a cena, e um arquivo .mtl, que contém a definição de coisas como textura e cor. Muito bem. Tá? São tipos de textura e cor que depois você usa dentro do arquivo. A gente já vai ver como é que a gente faz isso. Então vamos olhar aqui a segunda parte desse arquivo. Aqui eu tenho o quê? O comando O define o nome de um objeto. Então aqui eu tenho um objeto chamado meu ponto. O segundo comando, useMaterialRed, diz que eu vou usar material vermelho. E depois eu tenho um objeto do tipo ponto, P, que vai usar o quê? O primeiro vértice que foi apresentado antes ali. Tá? Então, continuando, eu tenho um objeto chamado minha linha,
ele vai usar o material vermelho, tá? E ele é composto de 3 vértices, na verdade, então é um polígono, tá? O vértice 1, 2 e 3. Em seguida, eu tenho um objeto chamado meu polígono, tá? Ele também é vermelho, e ele vai usar 6 pontos, que são os pontos 1, 4, 5, 6, 7 e 4 anteriormente definidos. Por fim, eu tenho um objeto chamado triângulo, aonde eu vou usar um material chamado textura, a gente já vai ver como ele foi definido, tá? E ele é uma face que possui, ou que é formada pelos pontos 4, 5 e 6. Tá? Então, ali embaixo. Tá? Então, a face é um polígono que é preenchido. Então, isso é um pouco diferente. Tá? A gente já vai passar para vocês mais coisas onde vocês vão poder ver muitas coisas. A ideia aqui é só dar uma visão geral de o que é que vocês vão ter que produzir. Muito bem. Tá? E aqui está o nosso arquivo de definição de materiais, Material MTL. Tá? Aqui eu defino primeiro uma cor. Tá? Então, quando eu abro um novo material, eu faço isso com New Material. Tá? Aqui em cima vocês estão vendo a sintaxe dos comentários. O comentário a gente começa com uma cerquilha, do mesmo jeito que você faz em qualquer arquivo de script para Linux, por exemplo, tá? Um bash ou outra coisa. E em seguida vem um comando que é o comando KD, é uma cor difusa. Cor difusa é aquela que não é afetada pela luz. Tá? A gente vai ver isso mais adiante, quando a gente for ver o modelo de Phong de cores. Por enquanto você não tem que se importar com isso, todas as cores que vocês vão usar são difusas, porque no sistema de vocês não tem uma fonte de luz. Tá? Então, e aí a gente define RGB. Eu poderia definir RGB alfa, se eu quisesse, tá? Mas a gente fica com RGB aqui, que tá bom. Tá? E depois eu defino uma cor difusa cinza claro, ali 80%. Né? Tá? E essa cor eu vou chamar simplesmente de textura. Tá? Então, eu chamei ela de textura porque lá no modelo anterior aqui, quando eu defini um polígono fechado e achurado, tá? Eu dei essa cor para ele e o efeito prático de eu fechar e achurar um polígono é, na verdade, eu ter uma faceta que tem uma superfície e tem uma cor ou uma textura. Não é só criatividade do André quando ele desenvolveu isso aqui. Não. Online existe uma infinidade de arquivos .obj que você pode usar para testar. Tá? Então aqui, por exemplo, tem um outro exemplo de um arquivo, de um cubo que eu peguei online. Carregando esse cubo no Blender, então a gente sugere desde já que você instale o Blender no seu computador. Na parte de computação gráfica avançada você vai usar o Blender. Lá na página da disciplina no site do Lapix nós temos instruções de instalação do Blender e vários tutoriais de como é que a gente usa o Blender, inclusive tutoriais que nós mesmos fizemos para a disciplina. Então você vai instalar o Blender e a partir daí você vai trabalhar com estas coisas. Muito bem. Aqui um outro arquivo que produz um objeto bem mais complexo. Ele se perde lá embaixo. A gente não está vendo todos os pontos aqui, né? Todos os segmentos de reta que interconectam, tá? Mas ele vai bastante além. E aqui você vê esse objeto renderizado em Blender. Lá no Moodle, uma coisa importante, tá? Vocês estão vendo aqui que na representação padrão de visualização do Blender, ele já considera as facetas como facetas e dá uma cor cinza padrão para elas. Tá? Isso é uma questão importante. Se você quiser ver o wireframe, você tem que ir lá embaixo da interface do Blender, tá? E escolher visualização como wireframe, e aí você vai ver então o modelo de arame desse objeto. O modelo de arame é o que nós vamos fazer do nosso sistema gráfico interativo. Tá? Então, se você quer ver como vai aparecer depois do seu sistema gráfico interativo, escolha o wireframe ali e você vai ver o objeto dessa maneira. Tá?
Existe também um visualizador online, disponibilizado pelo professor Alexandre Gonçalves, aqui do nosso departamento, e aqui você vê o mesmo objeto representado com esse visualizador. Lá, na página do Moodle da disciplina, a gente tem um link para isso, eu já vou mostrar para vocês. Então, qual é a especificação que a gente quer que você faça? A ideia é que você faça toda a implementação orientada a objetos. Ou seja, cada objeto, tá? Cada classe vai implementar um método de instância chamado objstring. Esse método ele devolve uma descrição daquela instância como um string obj. Tá? E aí, o que você vai fazer? Objetos compostos chamam o método de todos os seus elementos para montar as suas descrições. Né? Então, o segmento de reta e polígonos coletam os object strings dos seus pontos e montam um object string que define aquele segmento de reta ou aquele polígono. As curvas, que a gente ainda não viu, mas nós vamos ver mais adiante como a gente faz curvas, elas vão coletar os object strings dos pontos do polígono de representação, quer dizer, do polígono de renderização daquela curva num determinado nível de zoom. Isso é importante. Eu não vou devolver os pontos de controle da curva, né? Eu vou poligonizar a curva, tá? Vou fazer uma interpolação poligonal na curva e eu vou devolver esses polígonos. Quando a gente for falar em clipping de curvas, a gente vai falar sobre essa questão da interpolação polinomial como uma representação da curva para você jogar no display file lá, representando a curva em coordenadas normalizadas. A curva representada como pontos de controle a gente só vai ter na representação do mundo, na representação das coordenadas da window. Você nunca vai ter uma curva como um objeto representado pelos seus pontos de controle, mas sim já pré-renderizado como polígono. A gente vai ver isso mais adiante. Tá? Depois, quando a gente for lá para o mundo 3D, isso aqui vai valer para o mundo 3D da mesma maneira, só que a gente vai ter um objeto novo, que é a faceta, que é um objeto que tem superfície. Quando a gente chega lá, a gente vai discutir como é que vocês vão fazer a representação em OBJ da superfície. Por enquanto, não se preocupem com isso. Né? Então, se vocês forem lá no Moodle da disciplina, vocês vão ver que a gente tem uma infinidade de links aqui, tanto para sites onde existem exemplos de OBJ, sites que têm documentos descrevendo o formato OBJ e muitos exemplos. Então, antes de você implementar as coisas, sugiro que você dê uma boa olhada lá, porque, inclusive, tem uma questão que é bem importante. Você percebeu que no formato OBJ, vamos pegar uma coisa aqui, os pontos são referenciados pelo seu índice. Então, existe uma definição de vários pontos. Tá? O sistema internamente conta aqueles pontos e referencia diretamente como índice. Você tem que tomar um cuidado na hora que você gera descrições na forma de ponto. Você tem que saber qual é o número do ponto da cena, que foi o último que você escreveu, para você poder começar a numerar os seus pontos a partir dali. Tá? Então isso é uma lógica que você tem que colocar dentro do seu sistema gráfico interativo, tá? De maneira que todo objeto, quando ele gera uma descrição de si mesmo na forma de ponto OBJ, na forma de string OBJ, né, ele saiba qual é o próximo índice de um ponto que ele vai usar. Isso é bem importante. Uma outra forma de você tratar a indexação dos vértices sem ter que trabalhar com números absolutos de vértices é você olhar aqui para esse exemplo que é da página do Paul Burke, que eu coloquei o link lá no Moodle para você. Tá? Tem vários exemplos aqui de como codificar coisas em ponto .obj, e aqui o Paul Burke dá um exemplo de como é que você pode usar indexação relativa e não indexação absoluta. Quer dizer, ao invés de você usar o número absoluto do vértice, para o qual você teria que ter um contador global no seu sistema gráfico, senão essa ideia de usar métodos de exportação não funciona. Tá?
é você usar o índice relativo, aonde você usa um número negativo. Então, menos 1 é o último elemento que foi apresentado, menos 2 é o penúltimo, menos 3 o antepenúltimo e assim vai. Então, aqui nós temos um exemplo com um cubo. Eu vou aumentar um pouco isso aqui para você poder enxergar melhor. Tá? Então, observe aqui, tá? Foram apresentados 4 vértices, tá? Para uma faceta desse cubo. E em seguida é definida simplesmente uma faceta com valores relativos. Então, eu estou falando menos 1 é este aqui, menos 2 é este aqui, menos 3 é este aqui e menos 4 é este aqui. Dessa forma, a gente representa uma faceta simplesmente com as posições relativas dos últimos vértices que foram apresentados. Qual é o defeito desse método? Esses vértices aqui vão ser usados somente aqui e você não consegue mais usá-los depois em outra coisa. Então, essa é uma desvantagem. Por outro lado, você não tem que manter nenhum tipo de contador, não tem que se preocupar em reinicializar esse contador quando você vai exportar de novo a cena e assim por diante. Aí cada objeto é relativamente independente na definição de si mesmo. Então fica a seu critério como você vai implementar. Tá? Essa aqui é uma sugestão que eu acho bastante interessante de você utilizar, tá? Que pode ser utilizada como forma alternativa ao modelo. Eu tenho métodos, cada método pega antes de ele se exportar e se descrever em .obj, tá? O objeto se descrever em .obj, ele vai olhar qual é o contador global, vai atualizar esse contador e aí vai se exportar, tá? Que é a segunda alternativa, de maneira que você possa colocar os vértices realmente organizados por objeto, ao invés de você ter uma seção só de vértices lá na frente. A outra alternativa é você mudar essa forma de implementação, ao invés de você dizer cada objeto sabe se exportar com um único método, você simplesmente pegar e fazer cada objeto primeiro exportar os seus vértices com um método específico e num outro método específico fazer exportar a sua estrutura. É uma outra alternativa que você poderia, por exemplo, utilizar. Então, é isso, gente. Qualquer dúvida, falem com seu estagiário de docência. Mas eu penso que isso aqui é uma parte bem fácil, por isso a gente não colocou na aula teórica, a gente colocou aqui na aula prática. O objetivo é só que você entenda como é que funciona e saiba fazer. E é isso aí, gente. Divirtam-se, boa sorte na implementação. Tchau!